Oi, Tati, meu nome é Natália, eu tenho 38 anos, mas a minha história começa aos 18, durante uma festa de Réveillon no interior da minha cidade. Fui convidada para passar a virada do ano na casa da família de uma amiga e, chegando lá, conheci o irmão dela, que até aquele momento eu só conhecia de vista mesmo. O Carlos tinha 22 anos e conversamos a madrugada toda. A gente nem percebeu o tempo passar e quando nos demos conta já eram 5 da manhã. 2 dias depois, voltei para casa e continuamos mantendo contato. Até que em fevereiro começamos a namorar. Passamos 2 anos juntos. Mas como o Carlos morava com a tia, o nosso relacionamento começou a entrar em crise, porque ela queria que ele namorasse a filha dela. Mas o Carlos nunca havia demonstrado qualquer tipo de interesse naquela menina. E sempre que eu estava na casa dele e nós duas ficávamos sozinhas, a dona Lúcia me tratava muito mal. Me ofendia. Eu comecei a ficar muito perturbada com aquela situação, sabe? O Carlos merece uma menina muito melhor do que você, Natália. Nossa, dona Lúcia, por que a senhora está falando desse jeito comigo? O que eu fiz para a senhora? Por quê? Se você não tivesse aparecido na vida dele, ele estaria casado há muito tempo com a Roberta. Eu nunca fui de fazer fofoca para o Carlos e nunca quis incomodar ele, muito menos colocá-lo contra a própria tia. Mas com o tempo a situação foi piorando e eu decidi conversar com ele para contar tudo o que estava acontecendo. A minha tia? Eu não tô acreditando numa coisa dessas, Nath. Nunca que eu ia esperar isso dela. Eu moro com a minha tia desde os meus 13 anos. Eu tenho muita gratidão por tudo que ela fez e que ela faz por mim. Eu sei, meu amor, mas olha, de maneira alguma eu tô querendo te colocar contra ela. Mas é que eu não tô aguentando mais essa situação. Eu acho até que é melhor a gente dar um tempo, sabia? Ela não gosta mesmo de mim e eu não gosto de ficar impondo a minha presença para as pessoas, principalmente eu aqui dentro da casa dela. É ruim para mim. O Carlos acabou aceitando. E meses depois, eu encontrei a dona Lúcia na igreja. Ela me chamou para conversar e eu fiquei surpresa. Até achei que ela tinha mudado de ideia, mas eu estava enganada. E aí, Natália? Você tá bem? Tô bem sim, e a senhora, como está? Ah, eu tô bem, graças a Deus. E você nem sabe. Você acredita que o Carlos e a Roberta finalmente começaram a namorar? Ah, é? Bom pra senhora, né? É, menina. Eles estão tão felizes. Ai, mas coitado do Carlos, né? Ele não tem coragem de contar. Ele morre de pena de você. Eu fiquei em choque. Muito triste mesmo. E desabei a chorar. Chorei ali mesmo, na frente de todo mundo que passava. Não consegui me conter. E ela, tão solidária comigo, disse que eu deveria seguir a minha vida e que eu merecia ser feliz também. Você acredita? Fingiu até ser minha amiga. Naquela mesma noite eu bloqueei o Carlos de qualquer forma de contato que ele poderia ter comigo. Troquei meu número de telefone e em pouco tempo eu fui estudar em outra cidade. Lá eu conheci o Pedro na faculdade. Foi algo muito rápido e eu acabei engravidando. Só que o Pedro sumiu. Sem outra alternativa, assumi a responsabilidade de criar o meu filho sozinha. Mas por mais que o tempo passasse, eu não conseguia esquecer o Carlos. Às vezes eu olhava as redes sociais dele pelo celular de alguns amigos, mas não tinha nada muito revelador sobre a vida dele pessoal. Nessa época eu já estava com 26 anos e decidi voltar à minha cidade para ir a uma festa de casamento de uma amiga. E adivinhem quem estava lá? O Carlos. Sim, estava lá e estava sozinho. Por algumas vezes ele me olhou com um olhar triste, mas não falou comigo.
Até que no dia seguinte, quando eu estava na casa da minha mãe, era ele. Meu Deus, eu não sentia as minhas pernas. Na verdade, eu tremia da cabeça aos pés. Oi, Carlos. Entra. Você sumiu. Me explica o que aconteceu, Nath. Me fala de você. O que você tem feito? Por que você sumiu da minha vida? Eu preciso entender o que aconteceu, Nath. Me fala, vai, por favor. Eu não sabia o que fazer, mas decidi usar a cabeça e conversar como uma mulher adulta. Contei para ele da conversa que eu tive com a tia dele e tudo o que tinha acontecido na minha vida durante aquele tempo todo que havia passado. O Carlos parecia uma estátua, paralisado. Olhava para mim e algumas vezes balançava a cabeça como se não estivesse aprovando as coisas que eu dizia. Outras vezes, como quem prestava muita atenção. Até que finalmente eu terminei de falar. Nossa, isso é inacreditável. Como é que a tia Lúcia foi capaz de fazer uma coisa dessas com a gente? De fazer isso comigo? Logo comigo? Meu Deus! O Carlos me contou que nunca tinha ficado com a Roberta. E quando eu decidi dar um tempo, ele disse aos tios que esperaria o tempo que fosse preciso para a gente ficar juntos. Mas um dia, a dona Lúcia chegou da igreja com uma notícia que deixou ele muito abalado. Nossa, Carlos, você nem sabe. Ficou aí esperando a Natália e hoje mesmo eu vi ela acompanhada de um outro rapaz na igreja. Você acredita? Siga sua vida, menino. É a melhor coisa que você tem para fazer. Eu não conseguia acreditar que aquela senhora, que me pareceu tão compadecida com a minha situação e com a minha tristeza, tinha feito um absurdo daqueles com a minha vida. E claro, com a vida do Carlos, o próprio sobrinho. E o pior, fez um estrago com uma história de amor que a gente poderia ter vivido juntos. Então o Carlos conheceu o meu filho, conversou com a minha mãe, nós conversamos a tarde toda e aconteceu o que era inevitável. Nós voltamos a namorar. Eu com 26 anos e ele com 30. Decidimos então recuperar todo o tempo perdido. O Carlos alugou um lugar para morar e eu voltei de vez para minha cidade. Depois nos casamos e agora buscamos sempre manter a nossa união. Trabalhamos duro, ele sempre tratou meu filho como se fosse filho dele. Aliás, ele chama o Carlos de pai. Hoje estamos juntos há 12 anos. Temos nossa casa, nossas coisas, vivemos uma vida estável. E além do Bruno, também tivemos mais uma filha, a Dani. Somos muito felizes e apesar de tudo que aconteceu, nós perdoamos a dona Lúcia. Infelizmente, ela não aceitou o nosso casamento e no ano passado acabou falecendo. Sou grata pelo nosso reencontro, por poder viver nossa história de amor e agradeço a Deus pela história que Ele escreveu para minha família, porque apesar de todo o sofrimento, nós vencemos. Na verdade, o nosso amor venceu. Aconteceu comigo.